E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Francisco e eu estou fazendo esse vídeo que é um vídeo extremamente importante, provavelmente o mais importante do ano que eu já fiz. Estou aqui com uma camisa azul, nessa camisa que eu não podia vesti-la por um bom período, que eu estava 20 quilos acima do peso, perdi quase 20 quilos e hoje eu estou conseguindo vesti-la. Mas eu quero falar especificamente sobre talvez uma das coisas mais importantes da vida do ser humano e de uma nação, né? Claro, primeiro Deus, depois família, depois igreja, e aí quarto vem a política. A política, sem sombra de dúvida, é uma das coisas mais importantes para o indivíduo, para a família, para a igreja e principalmente para a nação. E dia 16 de agosto começam as campanhas, ou seja, a partir do dia 16 de agosto a gente pode começar a pedir votos para aquelas pessoas que a gente vai votar e que nós entendemos ser o melhor para a nação e também para a igreja. O próprio apóstolo Paulo diz que nós teríamos que orar, né, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Ou seja, chegou um período na igreja primitiva em que os apóstolos entenderam que sem paz na nação, sem uma política que pudesse trazer paz, trazer harmonia e também trazer liberdade religiosa, as igrejas e os indivíduos não iam poder ter paz para continuar pregando o evangelho. E o próprio apóstolo Paulo diz claramente que era para orar pela paz, para que possamos ter uma vida quieta e sossegada. Alguns erroneamente chegam a dizer que a perseguição gera avivamento. Não. A igreja foi perseguida porque ela já estava avivada. Foi algo completamente diferente, né? O que ela ajuda a perseguição é na disseminação do evangelho em outros lugares, porque a igreja estava concentrada, né? E ao estar concentrada, só pregava ali em Jerusalém. Então a perseguição veio e espalhou o povo de Deus para pregar o evangelho. Mas a igreja, ela só é perseguida quando ela está avivada. E ela está avivada em todos os sentidos. Não só na questão espiritual, mas na sua questão cidadã também, né? Por que o mundo não quer que a igreja fale de política, que os pastores falem de política, que os líderes falem de política? Porque a gente exerce influência tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual quando escolhemos bem aqueles que vai nos governar, né? A gente vê, por exemplo, no Velho Testamento, o povo de Deus só conseguiu persistir, né? E só conseguiu crescer, Israel só conseguiu nascer porque Deus colocou hebreus em posições políticas para fazer com que o povo de Israel prevalecesse e com isso se transformasse numa grande nação, né? Foi assim com Josué, José, Esther, né? E tantos outros líderes, né? Que tiveram que ter uma posição de liderança na política para fazer com que o povo de Deus não fosse exterminado. Então, para você líder, pastor, né? Eu não estou aqui falando que você tenha que pedir voto para o seu candidato na igreja. E eu também não sou de acordo com isso. Eu não concordo que lá no púlpito um pastor ou um missionário fala assim, olha, vote em fulano, vote em ciclano, vote em betano. Não. Mas na minha visão é extremamente omisso, é extremamente errado um líder, um pastor, que não orienta o seu rebanho no que tange as principais características de um candidato em que ele tem que votar. Ou seja, ele não precisa chegar e falar assim, olha, vota na direita ou vota na esquerda. Não, mas ele tem que falar nas principais características. Eu não tenho dúvidas, se Jesus disse, na sua época, que eles, mesmo sendo crentes, eles tinham que pagar imposto, ou seja, dar a César o que é de César, se naquela época os judeus pudessem escolher pelo voto quem seria o imperador, né, ou os senadores, ele também teria ensinado a melhor forma, né, de votar e como votar corretamente. E muitos pastores pecam por causa disso. Ah, porque fulano é de esquerda, fulano é de direita. Gente, é só explicar, olha, eu não estou mandando você votar na esquerda ou na direita, eu só estou falando
de acordo com o que a Bíblia ensina, de acordo com o que o reino de Deus estabelece, ela também nos mostra exatamente um alvo no que tange a nossa cidadania, né? E a nossa cidadania é o seguinte: eu não posso votar pelo estômago, né? Tipo assim, poxa, eu vou votar naquele candidato porque eu sou servidor público e ele vai aumentar o meu salário em 50%. Não, eu tenho que pensar na nação. E mais do que na nação, eu tenho que pensar na família como um todo, né? O quanto a família vai ser impactada com um político que é antifamília, né? O quanto a igreja vai ser impactada se eu votar num político que, na verdade, só vai na igreja de 4 em 4 anos, ou detesta a igreja, odeia a igreja, mas não fala sobre isso, e quando ele vai estar na política, ele vai aprovar leis que vai, de fato, ferir de morte a nossa liberdade religiosa. Isso pode acontecer, está acontecendo na Nicarágua, né? Pastores, padres, né? Religiões diversas estão sendo perseguidas exatamente porque o ditador lá diz que, na verdade, eles não querem mais proselitismo, eles não querem mais pregações. E agora ele falou que não vai ter mais eleições livres, ou seja, ele quer governar até morrer. Isso pode acontecer com o Brasil, né? E essa eleição é uma eleição muito importante. Então, eu estou aqui de azul, exatamente para que você entenda que a onda azul na América Latina já está começando a varrer diversos países, o Peru, a Argentina, a Bolívia, o Chile, né? E só está faltando o Brasil, né? E o azul simboliza exatamente o conservadorismo, a direita, né? E o vermelho simboliza o comunismo, o socialismo e a esquerda, né? Então, um abraço para você e pense bem nisso.